do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, meus queridos, tudo bem? Nós vamos continuar aqui aquele projeto, né, o cadastro de receitas. Hoje vai ser uma aula meio longa, porque tem alguns assuntos que a gente tem que tratar aqui, que eles demoram um pouco, tá? Por quê? Porque a base de muita coisa de design vai partir desta aula, então ela vai ser uma aula mais longa, eu espero que vocês tenham paciência, né? Mas o legal é que depois as outras vão tudo basear nessa, vai ficar mais tranquilo a questão do design. Eu entendo que a gente poderia simplificar muito o que a gente está fazendo aqui em termos de design, mas, sempre tem o mais, né? Isso talvez complique um pouco para se entender o que está acontecendo e tudo mais. Então eu prefiro partir do pressuposto aqui que é mais fácil a gente fazer uma coisa mais longa, mas mais entendível, que com o passar do tempo, depois na sua experiência, você vai resolver esse problema. Legal? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o cadastro de algumas tabelas que vão ser auxiliares aqui. Então eu escolhi, vou pegar aqui nos meus modelos, né? Eu escolhi a unidades porque ela é bem simples e aí a gente pode usar ela para definir alguns padrões. Ela só tem um campo aqui de descrição, logicamente tem o ID, né? Então ID e descrição, onde a gente vai trabalhar basicamente aqui com descrições. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um controller, novo arquivo, unidades controller. E aqui eu vou brincar com toda a parte de trabalho entre chamada de montagem de visual e também eu fazer efetivamente os passos de gravação. Então vamos lá. Const Express, vamos precisar primeiro do Express, né? Eu vou precisar aqui então do Express. Outra coisa que eu vou precisar aqui também é do unidades, né? Essas, vamos colocar em maiúscula para saber que é um objeto que eu vou trabalhar. Require models barra unidades, beleza. Então aqui eu já tenho quase tudo que eu preciso aqui e agora eu posso começar a construir. Então eu vou exports. Eu vou ter aqui, vamos pensar, eu vou entrar no cadastro de unidades, eu vou ter uma tela com todas as unidades cadastradas, onde eu posso incluir mais uma, fazer alteração de alguma que está lá e excluir uma unidade. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ter aqui então o primeiro método aqui do meu controller, eu vou chamar de todas unidades. Essa todas unidades então, ela vai receber aqui um request response next e ela vai ter aqui uma funçãozinha que vai fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou buscar todas as unidades que estão cadastradas dentro do meu banco de dados. Então a gente ainda não fez o cadastro, mas eu tenho que preparar todo o ambiente. Então olha só, o find all, ele é um método do Sequelize que traz tudo, é um select e asterisco, tá? E é importante que eu tenha aqui a ordem que eu quero trazer isso. Então qual é a ordem? Para você colocar a ordem no Sequelize, você vai ter que utilizar aqui uma lista, né? Então ele recebe uma lista de ordens. Então o primeiro elemento da lista vai ser a própria descrição. E também esse outro vetorzinho, essa outra lista, né? Vai ter aqui que método que eu estou usando. Então método ascendente. Então olha só, eu tenho aqui um vetor, uma lista, né? Com outras listas. Sendo que as listas vão ser qual é o campo, qual é o modo de ordenação. Então se eu tiver, por exemplo, 2 campos aqui, eu coloco vírgula, eu vou acrescentando mais elementos aqui. Beleza, então ele vai vir aqui, vai dar um find all, isso daqui vai estar configurado já a ordem que eu quero, e aí? Então vamos aqui na callback, né? Ele vai receber
todas unidades, ele vai receber aqui uma lista, né, com todas as unidades. E o que eu vou fazer com isso? Bom, o que eu vou fazer com isso é o seguinte, eu vou renderizar aqui uma tela que vai ter todas. Essa tela agora eu estou trabalhando, eu ainda não fiz ainda, né? Eu estou trabalhando, mas já pensando no visual, tá? Vai ter uma pasta chamada unidades que eu vou criar aqui no views, tá? E dentro dela vai ter um tal de index. Então, a gente vai adotar esse padrão. O index é a tela onde tem tudo aquilo que foi cadastrado. Então, tá lá. E esse index vai receber alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? Eu vou ter aqui um objeto chamado unidades. E... Opa, deixa eu corrigir um negócio aqui, que ele colocou um does aqui. Não é does, não. É isso aqui, ó. Todas as unidades. Beleza. Ele vai receber aqui unidades. E dentro de unidades ele vai ter lá uma lista com todas as unidades. Então é isso daqui que ele vai receber como parâmetro. Então, o que eu estou fazendo? Eu faço uma pesquisa no banco, trago uma lista com tudo que está lá já na ordem que eu quero, e aí eu mando renderizar um EJS aqui, passando um objeto chamado unidades, que é a mesma lista, tá? Então aí lá eu consigo iterar essas unidades e montar o visual. Calma que a gente vai chegar lá. Primeiro aqui vamos imaginando, depois a gente vai fazer isso direitinho. Beleza, tá pronto aqui. Vamos para o próximo. Exports, nova unidade, igual rec, res, next. Bom, o que o nova unidade faz? Ele recebeu o pedido, eu quero cadastrar uma nova unidade. Então ele vai renderizar a tela para que eu cadastre lá e tenha essa nova unidade. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou renderizar direto, porque eu não preciso fazer leitura de nada. Vocês vão ver que mais para frente, quando a gente for cadastrar, por exemplo, uma receita, eu vou ter que trazer uma lista de todas as unidades para poder selecionar o ingrediente. E na hora que eu for fazer isso, eu tenho que, não posso renderizar direto, eu tenho que buscar uma lista de unidades e enviar para renderização. Mas a gente vai ver isso aí mais para frente. Então aqui eu vou renderizar, que vai estar dentro da pasta unidades, e vai ser o edit. Aí talvez você vai perguntar, mas peraí, eu não estou editando, eu estou criando um novo. Mas quando eu paro para pensar no visual, eu vou ter uma tela. Essa tela vai ser uma tela padrão, tanto na inserção quanto na edição, com uma diferença simples. Na inserção ela está vazia, onde eu vou digitar os dados, e na edição ela tem os dados preenchidos que eu trouxe do banco e também o ID lá guardadinho, escondidinho para que eu possa trabalhar. Então, não vale a pena eu ter um formulário para novo e um formulário para edição. Se eu fizer isso daí, eu vou estar duplicando o código. E aí, na hora de dar manutenção, você já sabe o terror que é. Então, nós vamos pegar um edit e, de acordo com alguns parâmetros, nós vamos lidar com essa situação. Então, olha só, quais são esses parâmetros? Então, eu vou ter aqui um JSON com os parâmetros. Eu vou ter uma propriedade chamada nova, ou novo, se você quiser, se você quiser assim, tanto faz, que vai ser verdadeiro. Então, esse parâmetro aqui indica que não é edição e sim inserção, tá? Depois eu tenho aqui a mensagem, que por enquanto vai ser uma mensagem vazia. Para que vai servir essa mensagem? Por exemplo, eu vou inserir alguém e esse alguém já existe, então eu tenho que dar uma mensagem, o elemento já existe e tudo mais. Então, mensagem. E não vai ficar muito claro agora, mas acredite, a gente vai ter aqui um objeto chamado unidade que a gente vai utilizar ele em determinadas situações. Então, primeiro eu estou mandando um objeto vazio, só porque ele precisa receber essa unidade do lado de lá, porque senão vai dar pau. Mas a gente vai popular esse campo conforme esse objeto, né, conforme a nossa necessidade aí. Por enquanto, acredite em mim, esse objeto é um elemento de fé. Então vamos lá. Bom, legal. Tá aqui, vou renderizar, belezinha. Só que eu tô um negócio. Deixa eu fechar aqui para a gente ter mais espaço, né?
Só que tá um negócio, eu vou também colocar aqui, esse nova unidade vai ser chamado quando eu quero criar algo novo, tá? Mas eu vou ter a resposta desse algo novo. Fui lá no formulário, preenchi, dei um gravar, ele tem que gravar. Então aqui agora eu vou colocar aqui o método que vai ser chamado quando ele for gravado. Então exports, .create, tô falando método aqui, né, mas função, né, porque é JavaScript, mas vocês entenderam. Vamos lá, rec has next, e agora aqui vamos fazer o create, const descrição, então a descrição vai vir do formulário. Como que eu busco dados do formulário? rec.body.descrição. Então eu vou criar o meu formulário já com o campo bonitinho. Então o create, ele vai vir só a descrição, porque o ID vai ser criado no momento da gravação, então não preciso me preocupar com isso. Então aí eu venho aqui, ó, unidades, ponto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou permitir que o camarada crie uma unidade que já existe. Tudo bem que aí entra uma questão de maiúsculo e minúsculo e tudo mais, no sistema, para valer mesmo, você teria que dar uma pesquisada maior, inclusive nesses detalhes. Mas aqui no nosso caso eu acho que vai ser suficiente a gente só fazer uma checagem básica. Mas isso aqui é para você ter a noção do que você pode fazer e do que você deve fazer. Tudo bem que a consistência, ela faz parte do visual, mas aqui eu tenho uma consistência de banco que o visual vai ter que fazer essa consulta de qualquer forma para ficar sabendo. Então eu vou vir aqui, ele vai buscar onde, então a cláusula where aqui do meu select, descrição, campo do banco, igual descrição variável. Perceba que a cor está diferente, ó, essa daqui é essa daqui, não é essa daqui, tá? Então só para você ficar sabendo aí, né? Meio confuso no começo, mas depois você pega o jeito e você vai ver que não é. Então, se depois ele procurar o que ele vai fazer? Então, ele vai trazer uma unidade e vai chamar essa função aqui. Legal. Se a unidade for igual a undefined, o que quer dizer isso daí? Eu não achei. Então, o campo não existe. Que é bom, porque eu estou criando, eu quero que o que o cara digitou não exista. Então, é bom. Então, eu vou vir aqui, se não existe, eu vou criar, create. Então, aqui no create, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que passar todos os campos. Lembra que o ID, ele é de autoincremento. Então, ele vai automaticamente criar o ID para mim. Tá? Então, eu vou vir aqui, descrição, 2 pontos, ou seja, o campo do banco igual o campo, a variável que eu peguei aqui. Beleza, eu só vou passar isso porque no nosso caso aqui, né, aqui no unidade só tem descrição, então eu vou fazer só aqui o descrição. Beleza, passo para ele criar. Então, ele vai trazer aqui um resultado. Na realidade, o resultado vai ter aqui o ID, inclusive, tá? É o mesmo objeto, mas aqui eu só vou simplesmente redirecionar ele. Se deu tudo bem, eu vou redirecionar para quem? Para a rota /unidades, que ela vai ser uma rota que ela vai trazer para mim tudo que está cadastrado, aquela página que a gente criou aqui, ó, todas as unidades, tá? Ele vai ser redirecionado para cá. Beleza, então isso daí se tudo correr bem. Porém, ele pode dar erro. Como que eu trato erro? Eu tenho que colocar aqui um catch. Então eu vou ter aqui o erro. Eu vou receber esse erro, vou chamar essa função. O que ela vai fazer? A primeira coisa, eu vou colocar isso aqui no log, colocar o erro aqui no log para eu poder enxergar. Logo em seguida, aqui vem aquela configuração de algumas coisas. Então olha aqui, ó, isso daqui, ó, eu vou configurar de maneira diferente. Então de qualquer forma, eu vou dar um has
render, então eu vou renderizar uma outra tela, unidades/edit, mesmo visual, né? Só que agora eu vou trabalhar aqui com os campos de maneira diferente. Ainda é uma tela de inserção, então é true no nova, só que agora a mensagem ela vai ser o erro que deu, então ó, já configurei aqui, e unidade eu vou colocar diferente. Eu vou colocar aqui o campo ID como -1, esse aí eu não vou fazer nada com isso na inserção, então é só para eu ter o campo aí, e eu vou ter aqui a descrição, vai ser a própria descrição que o usuário já digitou. Por que eu vou fazer isso? Cara, imagina a situação, eu digitei alguma coisa, mandei gravar, ele me dá a mensagem, já existe, mas a tela em branco. Eu vou ter que digitar de novo. Então, eu trago os dados aqui. No caso aqui da unidade é um campo só. Agora você imagina eu ter um monte de campo para fazer isso. Não é legal. Então eu tenho aqui esse dado bonitinho. Beleza, então um ponto e vírgula aqui para encerrar. Aqui também encerra nesse momento. Porém, eu tenho aqui uma outra situação. A unidade é igual a indefinido, eu tento gravar. Se der erro, beleza. Agora, se não, se o dado existe, eu tenho que informar o usuário. Vai ser mais ou menos o mesmo processo aqui. Eu vou copiar isso aqui para cá, porque eu vou renderizar de novo, edit, true, só que a mensagem vai ser o erro. Na realidade, aqui esse der erro de inserção, ou seja, aqui a coisa pegou mesmo, o banco de dados deu pau. Agora aqui não, eu vou vir aqui, unidade já existe. Depois, na hora que a gente for rodar e testar, a gente vai ver isso daqui. E aí ele vai ter aqui o ID, descrição, tudo bonitinho do jeitinho que estava lá. Beleza, então já tenho aqui o create. Vamos agora ir para o editar. Vamos supor que o usuário agora foi lá na lista, clicou em um e falou que ele quer editar aquilo lá. Então como é que ele vai ser? Exports.editar unidade igual rec has next. Beleza. Vamos aqui criar a minha funçãozinha. Const ID. Eu não preciso da descrição. O cara vai selecionar, vai ter que trazer o ID para eu buscar no banco e entregar para ele. Então eu só preciso do ID. É igual a rec. Ponto. Aqui eu tenho duas maneiras de você passar dados. Eu posso ter um formulário onde eu vou trazer aquilo, um recbody, mas eu posso também trazer um parâmetro, que é muito mais fácil você criar um link com um parâmetro, você criar um formulário, isso aqui é muito complicado. Então aqui eu vou receber isso via parâmetro de URL. Então eu vou pegar, a maneira de receber aqui é diferente. Beleza? Aí aqui unidades.find by primary key ID. Então eu já vou passar o ID direto. Então aqui é uma outra maneira. Olha só. Então a gente viu aqui, eu tenho o find all, eu tenho aqui o find one via qualquer outro campo que não seja o primary key, e eu tenho aqui o find by primary key, que ele busca pela primary key. Então é interessante você dominar aí as funções que você tem, né? Então, se isso correr bem ou não, né? Eu vou tentar buscar lá. A chance de dar erro aqui, mínima, porque eu vou clicar exatamente naquele que eu quero trazer. Então, eu não vou checar aqui erros. Agora, se você tem um sistema que vai ser usado por muita gente simultaneamente, você tem que checar isso também, tá ok? Beleza, então vem aqui, ele vai trazer isso num objeto chamado unidade, e agora aqui vamos fazer aqui a nossa chamada, vai ser um res.render. Quem que eu vou renderizar? Unidades/edit, a mesma tela, só que agora eu vou configurar diferente. Olha só. Nova, false. Então, primeira coisa, não é novo, é um já existente. Mensagem em branco. Beleza. Unidade, quem que é o campo unidade aqui?
vai ser o campo unidade que eu trouxe aqui, ó. Essa unidade cai aqui. Esse aqui é o nome do objeto que eu quero colocar. Você poderia colocar direto só a unidade aqui, mas eu gosto, particularmente, gosto de colocar qual que é o nome do campo, qual que é o conteúdo. Se eu colocar só a variável, vai dar na mesma, mas eu não gosto, certo? Questão de gosto. Então, para mim não é problema eu digitar um pouquinho a mais, não. Beleza. Ponto e vírgula aqui. Ele vai renderizar isso aqui simplesmente. Beleza. Tô lá na tela, mandei gravar, só que agora já não é mais novo, e sim um dado que eu estou querendo alterar. Eu não sei se você percebeu que os métodos que são chamados, as funções que são chamadas no momento em que eu estou efetivando no banco, eu coloquei lá, vamos colocar aqui, ó, create, adivinha qual que vai ser esse? Update, quando for excluir, delete. Eu coloquei isso aqui para ficar fácil de você entender a chamada. Então, exports.update é um CRUD, né? Então vai ter que ter aí o create, update, delete, daí que vem o tal do CRUD. Isso aqui vai ser igual rec has next. Agora eu vou receber o ID, só que é um formulário, então eu vou receber isso do formulário. rec.body.id const descrição é igual a rec.body.descrição. Beleza, tem os dois campos aqui, eles já vão vir consistidos, então eu não preciso me preocupar com isso. Unidades.update, vou chamar aqui o update. Esse update, então, ele vai receber um primeiro JSON com os campos, então no caso aqui eu só tenho um campo que eu quero fazer a atualização, que é a descrição. Beleza. E quem que eu quero alterar? Então aqui vem um segundo JSON que ele tem a cláusula where, certo? Então aqui o where, que vem um objeto também, tendo lá os campos que eu quero na cláusula where. Então id igual a id. Beleza, então é isso aqui que eu acabo tendo o update. Quais são os campos e qual a cláusula where. Then, então, ele vai me trazer aqui um resultado, que por enquanto não vou fazer nada com ele, né? Por isso que dei esse nome. E eu vou redirecionar ele para /unidades. Mesma coisa lá de cima. Cadastrei, vai para a lista. Alterei, vai para a lista. Sempre assim. Com redirect ainda. Que aí lá ele tem toda a chamada e por aí vai. Se der algum erro, eu vou tentar capturar esse erro. Eu vou logar isso na minha console e res.render unidades/edit, e aí eu vou ter aqui nova é falso, MSG é erro, e agora olha só, unidade, eu vou compor o objeto aqui. O legal do JavaScript é que eu posso trazer o objeto do banco, mas eu também posso compor ele. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso dos mesmos dados que foram da primeira vez, e eu recebi isso daqui, ó. Eu tenho aqui o ID e descrição. Então eu vou colocar aqui, vou criar um campo ID, que vai ter o ID, eu vou criar aqui um campo descrição, que vai ter a descrição. Ah, eu poderia colocar direto o mesmo nome. Poderia. É que eu não gosto. Certo? Você pode colocar. Não tem problema não. Beleza. Fiz aqui. E agora, vou colocar um ponto e vírgula aqui. Esses pontos e vírgula que eu estou colocando, gente, você nem precisa colocar, tá? Porque o JavaScript não está nem aí com esse negócio não. Mas eu gosto. Bom, beleza. Então eu tenho aqui o update, só está faltando o delete. O delete, vale a pena a gente entender um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, na tela que lista todos vai ter um ícone para exclusão. Quando eu clicar nesse ícone, vai abrir um pop-up, e esse pop-up vai perguntar, você tem certeza sim ou não? Se você falar que não, ele não faz nada. Se você falar que sim, eu já escolhi que eu tenho certeza. Então o delete simplesmente exclui. Tá? Então
Então, ele não tem checagem nenhuma. Exports.delete vai ser igual rec res next, e aqui tem o corpo aqui. Const id igual a rec ponto, vai ser no parâmetro de URL, uma variável de URL, unidades.destroy, então aqui a função é destroy, não é delete, e a configuração que eu dou para ela é só a cláusula where. Então where vai seguir o mesmo padrão que a gente viu, né? id, id. Então tá aqui. Então, then, ele vai trazer aqui um parâmetro em branco, então não quero nem saber do parâmetro dele. E aqui eu vou dar um res.redirect barra unidades. Se por um acaso a exclusão der pau, ele vai chamar lá de novo e você vai acabar vendo que ele não excluiu. Legal? Então vamos agora para as rotas. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C